Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Disse-lhes também uma parábola, para mostrar que importa orar sempre e não cessar de o fazer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também, na mesma cidade, uma viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, durante muito tempo, não quis atender. Mas depois disse consigo: Ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, visto que esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, para que não venha continuamente importunar-me. Então o Senhor acrescentou: Ouvi o que diz o juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que estão clamando a ele de dia e de noite, e tardará em os socorrer? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, julgais vós que encontrará fé sobre a terra? Palavra da salvação. Comentário Lucas 18, de 1 a 8. Santo Agostinho. Nosso Senhor narra essas parábolas já para estabelecer uma comparação, como no caso do credor que, perdoando ambos os devedores seus, foi mais amado pelo que mais lhe devia. Lucas 7. Já para ressaltar um contraste, assim quando se diz: se Deus veste assim uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Mateus 6,20. É, portanto, não para comparar, mas para destacar um contraste que narra Nosso Senhor a parábola do juiz iníquo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Ou então, esta viúva pode representar a mesma igreja a esperar desolada Nosso Senhor, que olha por ela misteriosamente. A petição que lhe dirige: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, durante muito tempo, não quis atender. Leva-nos a inquirir por que fundamento os eleitos rogam a Deus por vingança, como o fazem os mártires no Apocalipse de São João, Apocalipse 6. Se bem que, com efeito, sejamos claramente aconselhados a orar por nossos inimigos e perseguidores. Deve-se compreender, portanto, que a vingança dos justos consiste na perdição de todos os iníquos. Estes perecem de duas maneiras: ou quando se convertem à justiça, ou quando, pelos suplícios de que padecem, fica-lhes tolhida a capacidade de fazer o mal. Por conseguinte, se todos os homens se convertessem a Deus, restaria ainda o diabo para ser condenado no fim do mundo. E se diz, não sem razão, que os justos, quando desejam que o fim chegue, desejam de fato vingança contra seu inimigo mortal. A insistência da viúva dobrou o juiz iníquo, que concedeu-lhe o quanto desejava. Mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, visto que essa viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, para que não venha continuamente importunar-me. Portanto, fique seguro, quem persevera na oração,
porquanto Deus é a fonte da justiça e da misericórdia. Então o Senhor acrescentou: ouvi o que diz este juiz iníquo. E acaso Deus não atenderia seus eleitos a lhe rogar noite e dia por vingança? Não teria com eles paciência? Nosso Senhor refere-se aí à fé perfeita, que raramente se vê na terra. Eis a igreja do Senhor plena de fiéis. Se não houvesse fé, quem aí haveria de entrar? Quem, suposto tivera fé perfeita, não moveria montanhas? De maneira que nosso Senhor quis dar a conhecer que se nos falta a fé, perde-se a oração. Portanto, creiamos para bem orar, e para que a fé não esmoreça, oremos. Por um lado, a fé produz a oração. A oração, por seu turno, robustece a fé. Comentário Lucas 18, de 1 a 8, São Beda. Deve-se acrescentar que a injunção de orar cumpre-se também por meio do ofício das horas, e ainda, tudo o mais que o justo faz ou diz em conformidade com o Senhor, deve ser considerado como oração. Não obstante, quando retornar o onipotente Criador na figura do Filho do Homem, os eleitos serão em tão exíguo número que o derruir do mundo será precipitado menos pelas súplicas dos fiéis do que pela indiferença dos demais homens. Não nos enganemos, no entanto, porque nosso Senhor não está aqui a perguntar, senão a recriminar. Do mesmo modo, procedemos quando usamos a forma interrogativa, com o fito de repreender outrem, por muito que conheçamos de antemão a resposta, como, por exemplo, sempre que dizemos ao servo: acaso não sou eu o teu Senhor? Comentário Lucas 18, de 1 a 8, São João Crisóstomo. O Redentor agora te instrui no que deves fazer, que não cesses de orar e que medites nos benefícios que lhe pedes. Com efeito, ele deseja que recebas, por meio da oração, o que já de si, pela sua bondade intrínseca, inclina-se a te dar. Como deixaria nosso Senhor de atender tuas orações, quando ele mesmo te instrui a orar sem cessar? Acolhe, pois, com gosto, as exortações de nosso Senhor. Deves querer aquilo que ele quer e rejeitar o que o mesmo Senhor proíbe. Considera, por fim, este privilégio que te é concedido. Por meio da oração, te diriges a Deus e lhe pedires tudo o que desejas. E ainda que o Senhor nada diga por meio de palavras, responde com bênçãos e não desdenha do quanto pedes, enfadando-se apenas quando tu silencias. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3. Tu deves saber que nos últimos tempos se apresentarão situações difíceis. Os homens serão egoístas e cobiçosos, fanfarrões, arrogantes, injuriosos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem piedade, implacáveis, difamadores, descontrolados, desumanos, hostis ao que é bom, pérfidos, temerários, vaidosos, mais amigos do prazer do que de Deus. Embora preservem as formas da religiosidade, renegam seus efeitos. Evita esses tais. A esse grupo pertencem os que entram sorrateiramente nas casas e seduzem mulherzinhas carregadas de pecados, arrastadas por diversas paixões, sempre aprendendo, mas incapazes de compreender a verdade.
Da mesma forma que Janes e Jambres se confrontaram com Moisés, esses tais se enfrentam com a verdade. São gente de mentalidade corrompida, reprovados na fé, mas não irão muito longe, como no caso dos rivais de Moisés. A insensatez deles se tornará evidente a todos. Tu, ao contrário, seguiste meu ensinamento, meu modo de proceder, minha resolução, fé, paciência e perseverança, minhas perseguições e sofrimentos, como os que passei em Antioquia, Icônio e Listra. Que perseguições tive de suportar, mas de todas o Senhor me livrou. E todos os que desejam viver religiosamente como cristãos sofrerão perseguições. Enquanto isso, malfeitores e impostores vão de mal a pior, enganando e enganados. Presta atenção ao que aprendeste e aceitaste com fé. Sabes de quem o aprendeste, e que desde criança conheces a Sagrada Escritura, que pode te dar sabedoria para que te salves pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada e útil para ensinar, repreender, encaminhar e instruir na justiça. Com isso, o homem de Deus estará formado e capacitado para todo tipo de boas obras. Palavra do Senhor. Salmo 121. Levanta os olhos para os montes. De onde me virá o auxílio? O auxílio me vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará que teu pé tropece. O teu guardião não dorme. Não dorme nem cochila o guardião de Israel. O Senhor é teu guardião, o Senhor é tua sombra, está à tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo mal, Ele guarda a tua vida. O Senhor guarda tuas entradas e saídas, agora e para sempre. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 121, por Luiz Alonso. João põe nos lábios de Jesus essas palavras de despedida. João 17:11. Pai Santo, protege tu mesmo aqueles que me confiaste, para que sejam um como os somos nós. 17:12. Enquanto estava com eles, eu os protegia em teu lugar. Tu mos confiaste, eu os mantive seguros. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo convida a uma petição em que ressoa o final do Pai Nosso. 3:2. Pedi também que nos vejamos livres da gente malvada e sem princípios, pois nem todos são de se fiar. 3:3. O Senhor sim é de se fiar. Ele vos firmará e vos guardará do malvado. A primeira carta de Pedro projeta o tema rumo à salvação definitiva, pelo que pode servir para comentar o sempre com que o Salmo conclui. 1:4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada no céu para vós, que pela fé estáis custodiados pela força de Deus, para uma salvação disposta a revelar-se no momento final. Com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a guarda da vida e a segurança para sempre entram em contexto novo e transformam-se, atingindo sua plenitude de sentido. Atos 1:21 fala do entrar e sair de Jesus. Santo Agostinho aplica a imagem à morte e ressurreição de Cristo. Livro do Êxodo, capítulo 17. A comunidade israelita se distanciou do deserto de Sim por etapas, conforme as ordens do Senhor, e acamparam em Rafidim, onde o povo não encontrou água potável. O povo discutiu com Moisés, dizendo: Dá-nos água potável. Ele lhes respondeu: Por que discutis comigo e tentais o Senhor? Mas o povo sedento
protestou contra Moisés: Por que nos tirastes do Egito para matar-nos de sede a nós, nossos filhos e o rebanho? Moisés clamou ao Senhor: O que faço com este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor respondeu a Moisés: Passa à frente do povo, acompanhado das autoridades de Israel. Empunha o bastão com que feriste o Nilo e caminha. Eu te espero aí, junto à rocha de Horebe. Golpeia a rocha e sairá água para que o povo beba. Moisés fez isso diante das autoridades israelitas e chamou o lugar Massá e Meribá, porque os israelitas haviam acareado e tentado o Senhor, perguntando: O Senhor está ou não? O Senhor está ou não conosco? Os amalecitas foram e atacaram os israelitas em Rafidim. Moisés disse a Josué: Escolhe alguns homens, faze uma incursão e ataca Amaleque. Amanhã eu estarei de pé no topo do monte, com o bastão maravilhoso na mão. Josué fez o que Moisés lhe dizia e atacou os amalecitas. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao topo do monte. Enquanto Moisés mantinha a mão levantada, Israel vencia. Enquanto a mantinha abaixada, Amaleque vencia. E como as mãos lhe pesassem, eles pegaram uma pedra e a puseram debaixo, para que sentasse. Enquanto isso, Arão e Hur sustentavam os braços dele, um de cada lado. Assim ele sustentou os braços até o pôr do sol. Josué derrotou Amaleque e sua tropa a fio de espada. O Senhor disse a Moisés: Escreve-o num livro de memórias e leia-o para Josué. Apagarei a memória de Amaleque debaixo do céu. Moisés ergueu um altar e o chamou Senhor meu estandarte, dizendo: Monumento ao trono do Senhor. O Senhor está em guerra contra Amaleque de geração em geração. Palavra do Senhor.